Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de português. Eu sou a professora Maria Cristina e eu estarei com vocês agora nessas videoaulas. Sejam muito bem-vindos. A gente sabe que a definição para vocês de videoaula é nova e nós vamos estar trabalhando com isso de um modo bem pausado, bem devagar com vocês. Vocês, nas outras plataformas onde eles vão ser disponibilizadas as aulas, vocês terão a possibilidade de pausar o vídeo, de assistir novamente, tá ok? Então, não fiquem nervosos se vocês não conseguirem fazer tudo de uma vez agora, direto pela TV, tá ok? Então, a nossa primeira videoaula em português é justamente sobre a unidade 2, que é o que é o que é. Quem adivinha? Olha lá, na nossa rotina da nossa aula, na nossa primeira videoaula. A primeira parte é justamente a definição do que é o que é e do que são adivinhas. Vocês já brincaram de adivinha? Depois nós vamos fazer a leitura das páginas de 24 a 30, mas isso você vai fazer em casa, após assistir essa videoaula. O professor vai explicar para vocês aqui o que são as adivinhas, o que são verbos, o que são estrofes. Depois disso, você vai continuar assistindo a sua videoaula. Depois, você vai fazer as atividades de 1 a 3, das páginas 36 e 37. Mas isso já é em casa, tá bom? A correção, tirar dúvidas, aí você vai no aplicativo com o seu professor de turma, tá bom? Você já brincou de adivinhas? Você já deve ter visto isso em outros anos, no terceiro, no segundo ano, que a professora às vezes colocava para vocês, propunha para vocês algumas adivinhas. Então, normalmente elas começam com a famosa frase, o que é, o que é. Deixei para vocês aqui um link de adivinhas, e se você ficar curioso e te quiser fazer outras adivinhas até para jogar em casa com a família, tá? Você vai colocar ali, Árvore do Saber. Colocou ali no YouTube, Árvore do Saber, ele vai te dar um link. Mas não se esqueçam, você pode colocar outra busca também. Você pode estar colocando, por exemplo, o que é, ou só adivinhas. E ele vai te passar vários vídeos. E aí você pode estar brincando durante a semana aí com a sua família. Falando em adivinhas, né, elas são aquelas perguntinhas, às vezes meio capciosas, meio assim, jogando com as palavras, fazendo você raciocinar em cima disso. Nem sempre é uma coisa lógica, tá certo? E o que vocês podem aprender com essa brincadeira, né? A pensar numa palavra em outros sentidos, tá bom? Lá no texto da Esfinge e o Oráculo de Apolo, que foi escrito por Monteiro Lobato, você sabe que a esfinge é um monstro da mitologia grega, né? E que ela devora as pessoas que não conseguem acertar as suas perguntas, tá certo? Guarda isso, que isso é importante, tá? É uma coisa quase fatal. Olha lá o nosso texto da Esfinge. Gostaria de chamar a atenção para vocês, porque esse texto não foi escrito de uma forma como a gente está acostumado nos outros textos narrativos. Esse é um texto lírico, tá? Observem que tem numerações nas estrofes, onde marcam as estrofes, tá? O interessante, que eu gostaria muito que vocês lessem esse texto no mínimo de 2 a 3 vezes. Por quê? Para vocês pegarem as diferenças que vão acontecendo durante a leitura desse poema. O interessante, se vocês observaram lá na primeira página, é que até as imagens mudam. Nesse texto, depois que você leu 2 ou 3 vezes, você vai perceber que ele te propõe um enigma. E você deve colocar a resposta que está logo abaixo. Você sabe a resposta? Vamos ver quem vai conseguir acertar, tá certo? Coloca para sua professora como é que vocês estão acertando. Se vocês erraram, por que vocês erraram? Olha que interessante. Continuem fazendo, tá bom? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse gênero textual, que é a biografia. Quem escreveu esse poema lírico? Olha lá, Eucanaã Ferraz. Eu tenho uma pequena biografia dele aí. Vale a pena você ler para relembrar o que é biografia, tá bom? Olha o entender o texto, lá da página 26. Gostaria de chamar a atenção para vocês para a pergunta
tá? Da questão 1. Porque ele diz que palavra é usada. Que palavra. Ele não disse palavras e ele não, aqui não está escrito frases. Ele está falando palavra, ou seja, é apenas... Deu para entender? Embaixo, na questão 2, também queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que está na pergunta. Ele diz, na primeira estrofe, que verbo destaca essa orientação. Interessante, né? Aí em cima era palavra e embaixo verbo. Prestem atenção nisso, tá bom? E só para relembrar um pouquinho sobre os verbos, tá? O verbo é uma palavra que indica ação, movimento, fenômeno da natureza. O que acontece? Na nossa língua portuguesa, nós temos os verbos terminados em ar, ir ou or. Nós não temos verbos terminados em ur. E coloquei um exemplo para vocês ali, ó. Dançar, chover, cair e compor. Olha lá a gente brincando um pouquinho com a matemática, né? Compor. Olha lá que interessante. Decompor, tá bom? Vejam que nossa aula de matemática também teve alguma coisa sobre isso. Vamos falar um pouquinho, só para relembrar o que é verso e estrofe. Aí a gente pegou ali o texto e deu uma separada. Então, nós colocamos lá, ó, para cada verso, nós colocamos uma caixinha ali, um retângulo em vermelho. Para destacar para vocês que cada linha dessa, ela é um verso. Cada linha, cada verso é uma linha desse nosso poema, tá? Que juntas, elas formam a estrofe. Então, como é que elas vão ficar juntas? Então, deu para lembrar? Verso é a linha. E a gente volta aqui, ó, na estrofe. Que a estrofe é formada por 2 ou mais linhas. Ou os nossos bloquinhos, como a gente costuma falar em sala de aula. Olha lá no texto que interessante. Agora, vocês podem perceber que a caixa ali, no caso o retângulo, ficou em verde. E ele tem, para cada estrofe, 2 linhas ou 2 versos. Chama atenção para vocês também, porque no nosso material impresso, está colocado para cada estrofe um número. Então, observem aí, quantas estrofes tem esse poema. Ok? Só para relembrar isso daí. Olha lá. Você vai descrever no exercício 3 a esfinge. E aqui nesse box, nessa nota em amarelo, nós temos o que é descrever. Descrever é a gente colocar as características assim bem detalhadas. E essas características podem ser físicas ou psicológicas. Então, físicas, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se o cabelo é enrolado. Psicológicas, se ele é nervoso, se ele é calmo, se ele anda devagar, tudo isso vocês vão estar colocando, tá certo? Na característica física. Será que vai ter característica física da esfinge? Olha, aqui tem a descrição lá. Tem também psicológica? Como que ela era? Interessante. Vamos pesquisar lá, volta no texto, leia o texto novamente para você estar respondendo, tá certo? No quarto exercício, ele pede para você, de acordo com essas estrofes, você estar descrevendo. Então, lembra assim, que não está em todas as estrofes, tem algumas estrofes que estão falando sobre ela. Não precisa você copiar a estrofe, tá? É só para você colocar ali com as suas palavras. Você vai retirando o texto e colocando, tá bom? E olha que interessante na questão 5, quando ele fala que fatal significa mortal, por que será que esse enigma seria fatal? Fica um questionamento, tem que ler o texto, lembra? Tá? Aqui, novamente, só um lembretezinho falando da estrofe, que é uma divisão de um texto lírico ou épico, formado por um determinado número de versos, que apresentam ou não uma rima entre eles, ok? Atividade 1. Você vai precisar ir ao final da sua apostila para retirar o anexo 1. Então, nesse anexo 1, você vai ter que recortar as partes para poder formar a figura que a gente vai ver agora. Olha lá o anexo 1, que interessante. Todas as pecinhas soltas, você vai recortar uma a uma. E depois, nós colocamos a imagem como ela deve ficar, só para você ter uma ideia de qual imagem seria, tá?
Usem também algumas técnicas para vocês montarem quebra-cabeça, que vocês já sabem resolver alguns desses quebra-cabeças. Observem as peças brancas em volta, tentem separar essas peças brancas, tá? Vejam qual é a parte que tem figura, vejam como é formado os pés, tá certo? Procurem, na hora de vocês montarem, não colem diretamente. Por quê? Porque as peças não são exatamente do mesmo tamanho do que essa caixa que aparece aqui, tá certo? Esse box que aparece na página 27 não é do mesmo tamanho que o quebra-cabeça. O quebra-cabeça é um pouco menor do que aquele retângulo. Então, antes de você colar, coloque todas as peças e veja o que você conseguiu formar. Tenta centralizar ele no meio do quadro, tá bom? Agora nós vamos para a página 28. Olha lá, nós vamos propor alguns adivinhas para vocês. Será que você consegue acertar? Responda depressa. De quantas aves se precisa para levantar um elefante? Pensou aí? Vamos ver se você acertou? Precisa de 4 patas. Professora, por que 4 patas? Presta atenção na brincadeira no jogo com a palavra que ele coloca. Quantas aves? A pata seria o quê? O feminino de pato. E a pata ou pato são aves. E como que a gente chama o pé do elefante? O pé dos animais, normalmente a gente não fala pata. Então, para você poder levantar um elefante, ele precisa de 4 patas, ou seja, os próprios pés dele, tá bom? Os próximos agora que vem, você vai responder sozinho. Olha lá você pensando. Pensa, pode pedir ajuda para o pai, para a vovó, tá? Pode pedir ajuda ali para a mãe, pode pedir também para o professor se você não entendeu algum questionamento ali, tá bom? Eu quero ver quem é que vai acertar mais. Página 29. Esse exercício é super interessante. Novamente a gente vai trabalhar com as adivinhas e ele coloca lá. O que é o que é? Primeiro, mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso. Primeiro você vai responder aqui. Tá vendo que tem linhas para você estar respondendo? Por isso que foi colocado ali, ó, resposta aqui. Você consegue adivinhar o que sempre mantém o tamanho, não importa qual o peso? Lembra do jogo, das coisas? Então vamos lá. É a balança. A balança, o objeto, ela em si não faz diferença aqui. Desculpa. O objeto, a balança, ela não faz a diferença no tamanho. Por quê? Porque o peso do objeto não muda. O que muda? A pessoa que sobe na balança. Uma pessoa mais pesada, uma pessoa mais magra e assim por diante, tá certo? Próximo. Vem logo abaixo aí na página 29. É o quê? O caça-palavras. Esse caça-palavras, ele vai ser completado depois que você responder todas as questões. Tudo bem? Olha lá. Aonde está a palavra balança? E aí você circula aí no seu caça-palavras. Tudo bem? Próxima. O desafio 2. Esse também é uma adivinha, só que é uma letra de música, tá? Desse grupo, Palavra Cantada. E eles fizeram essa música, olha que letra legal. E propõem, no final, eles propõem na música, adivinha um enigma para você. E será que você consegue responder para mim, abaixo aí da letra da música, qual é a resposta? Eu tenho certeza que vocês sabem, tá certo? Agora, o que vocês podem estar procurando também? Aqui. Lá no YouTube, se você ficou curioso sobre a letra da música, qual é o ritmo, como canta, tem lá só você colocar, ó, palavra cantada, o que é. E vai aparecer o link do vídeo e você pode estar assistindo e acompanhando com a letra que está no seu material impresso, tudo bem? Agora, para fazer em casa, olha lá a sua mãozinha escrevendo. A tarefa está na página 36 e 37 e os exercícios são de 1 a 3. Nesses exercícios, nós vamos relembrar justamente algumas coisas que nós viemos trabalhando durante o primeiro bimestre. Ele te propõe um texto e pede que você procure essas palavras no dicionário. Professora, não tem o dicionário. Você pode usar o Google e tem também um site do dicionário.com que você pode estar utilizando também, tá certo?
Na questão 2, olha lá, ele te dá um parágrafo e ele te propõe 2 perguntas. Então, você vai ter que ler e reescrever a frase de acordo com o que eles estão pedindo, tanto na letra A como na letra B, tá certo? Você vai reescrever a frase e completar. Na letra B, é uma pergunta de interpretação. Então, você vai ter que fazer a leitura para fazer a resposta aí, tá certo? Depende da sua interpretação. E na letra C também. Por que o Pedrinho estava com as pernas bambas? Tem a ver com o texto? Tem a ver com o texto? Aí, interpretação de vocês. Tudo bem? Na questão 3, ele pede que você procure uma adivinha, diferente das que a gente já trabalhou, das que tive na aula e na tarefa, tá? E ele pede para que você escreva essa resposta aí, tá bom? Então, você vai colocar uma adivinha aí para todo mundo poder ver. Você pode passar para o seu professor depois na correção. E mais uma coisa, procurem adivinhas que vocês possam jogar também para os colegas, tá certo? Vocês podem propor para os colegas, vocês podem propor para a família. E eu gostaria muito que vocês todos participassem da aula. E não se esqueçam de participar também da correção com o seu professor em sala de aula, tá bom? A rotina no final. Do que nós já vimos, o que nós falamos? Nós falamos sobre as adivinhas, nós explicamos as páginas de 24 a 30, falamos novamente sobre verbos e sobre estrofes, demos uma relembradinha em o que é biografia, passamos para vocês as atividades da página 36 e 37 e colocamos a tarefa. Lembrando que tirar dúvidas pelo aplicativo com o seu professor, tá ok? Por enquanto é só. Daqui a pouco, um outro dia, a gente volta com a nossa segunda aula. Vamos ver, hein? Como é que vocês vão se sair nas adivinhas. Um beijo. Fiquem com Deus.